Capítulo 4. Às 10 da noite, eu e meu marido fomos nos deitar. Fingi que ia dormir. Ele adormeceu em questão de segundos, assim que apaguei a luz da cabeceira. Era como se a consciência dele e o interruptor da lâmpada estivessem conectados. Que maravilha, pensei. Pessoas assim são raras. A quantidade de gente que sofre por não conseguir dormir é bem maior. Meu pai era um. Ele sempre reclamava da dificuldade de pegar no sono. Além da dificuldade para dormir, ele acordava com qualquer barulhinho ou com a presença de alguém. Mas meu marido não. Ele era totalmente diferente. Uma vez que dormia, independentemente do que acontecesse, ele só acordava no dia seguinte. Assim que nos casamos, eu achava tão estranho que cheguei a testar várias maneiras de acordá-lo. Pinguei água em seu rosto com um conta-gotas e cheguei a passar um pincel na ponta do nariz dele. Nada disso adiantou. Se eu persistia, a única reação dele era soltar um som de desagrado. Ele nem sequer sonhava. Ou, quando muito, não conseguia se lembrar do que sonhara. Obviamente, ele nunca teve um transe. Ele apenas dormia profundamente, como uma tartaruga enterrada na lama. Que maravilha! Após ficar 10 minutos deitada, me levantei sem fazer barulho. Fui para a sala, acendi a luz e me servi de conhaque. Me sentei no sofá e prossegui a leitura, bebendo aos golinhos. Me lembrei do chocolate guardado no armário e fui pegá-lo. Amanheceu. Com o raiar do dia, fechei o livro, preparei o café e fiz um sanduíche. Todos os dias era a mesma coisa. Eu terminava rapidamente as tarefas domésticas e no período da manhã ficava lendo o livro. Na hora do almoço parava a leitura e preparava a refeição. Depois que meu marido saía de casa um pouco antes da 1, eu pegava o carro e ia nadar na piscina. Desde o dia em que eu não conseguia mais dormir, diariamente passei a nadar durante 1 hora. 30 minutos era pouco. Enquanto eu nadava, eu me concentrava somente no ato de nadar. Não pensava em mais nada. Minha única preocupação era movimentar o corpo com eficiência e manter a respiração correta e em ritmo regular. Ao encontrar alguns conhecidos, eu me limitava a cumprimentá-los, sem me envolver nas conversas. Quando me convidavam para fazer algo, eu sempre dava a desculpa de que precisava voltar logo para casa a fim de resolver algum assunto. Eu não tinha tempo para jogar conversa fora. Após nadar o que podia, a única coisa que eu queria era voltar o mais rápido possível para casa e continuar a leitura. Como parte das minhas obrigações, eu fazia as compras, preparava as refeições e dava atenção ao meu filho. Por obrigação, eu fazia sexo com meu marido. O hábito torna as tarefas simples de serem realizadas. Pode-se dizer que elas se tornam fáceis. Basta desconectar a mente do corpo. Enquanto meu corpo se movimentava à vontade, minha mente pairava em seu próprio espaço exclusivo. Eu arrumava a casa, dava o lanche para meu filho e conversava banalidades com meu marido sem pensar em nada. Depois que deixei de dormir, passei a considerar fácil administrar a realidade. De fato, cuidar da realidade é uma atividade muito simples. Era tão somente a realidade. Consistia apenas em tarefas domésticas. Era como operar uma máquina simples, ou seja, uma vez aprendido o processo, o resto era apenas repetição. Apertar um botão aqui e puxar uma alavanca ali. Acionar uma engrenagem, fechar a tampa e ajustar o cronômetro. Uma mera repetição. Obviamente, de vez em quando ocorriam mudanças. Minha sogra vinha jantar conosco ou, num domingo, íamos com nosso filho ao zoológico. Às vezes, meu filho tinha diarreia. Mas isso não me afetava. Eram coisas que passavam por mim como uma brisa silenciosa. Eu falava de amenidades com minha sogra. Preparava refeições para 4. Tirava fotos na frente da jaula do urso. Esquentava a barriga do meu filho e lhe dava um remédio. Ninguém percebeu que mudei. Ninguém percebeu que eu não dormia, que eu estava lendo um livro extenso e que minha mente estava a centenas de anos, a milhares de quilômetros de distância da realidade. Meu marido, meu filho e minha sogra continuavam, como sempre, falando comigo, sem perceberem que eu realizava mecanicamente as tarefas da realidade, desprovida de sentimentos e emoções. Parecia até que estavam mais à vontade comigo do que de costume. E assim se passou 1 semana. Quando entrei na 2ª semana ininterrupta sem dormir, comecei a ficar preocupada. Queira ou não, era algo anormal.
As pessoas dormem e não existem pessoas que não dormem. Me lembro de ter lido em algum lugar que havia um tipo de tortura que consistia em não deixar a pessoa dormir. Se não me engano, isso foi praticado pelos nazistas. Eles trancavam a pessoa num quarto pequeno e, para evitar que ela dormisse, eles a mantinham com os olhos abertos. Além de lançarem luzes nos olhos, faziam com que escutasse sons barulhentos. A pessoa enlouquecia e acabava morrendo. Não lembro quanto tempo levava para a pessoa ficar louca, mas, se não me engano, era em torno de 3 a 4 dias. No meu caso, já estava havia uma semana sem dormir. Era tempo demais. Mesmo assim, não sentia o corpo debilitado. Muito pelo contrário, me sentia mais saudável do que nunca. Certo dia, depois do banho, fiquei nua diante do espelho de corpo inteiro e me surpreendi ao notar que meu corpo irradiava vitalidade. Do pescoço até o tornozelo, não havia excesso de gordura e nem uma ruga sequer. E claro que meu corpo não era mais o mesmo que o da época da adolescência, mas a pele estava muito mais sedosa e firme do que naquela época. Apertei a pele da barriga. Ela estava firme e com excelente elasticidade. Constatei que eu estava muito mais bonita do que pensava. Até me achei jovem. Podia passar por uma moça de 24 anos. Tinha a pele lisa e os olhos brilhantes. Os lábios viçosos e as bochechas, esta era a parte que eu mais detestava no meu rosto, que até então eram salientes, já não chamavam mais a atenção. Sentei-me diante do espelho e contemplei meu rosto em silêncio por cerca de 30 minutos. Observei-o de vários ângulos e com um olhar objetivo. Não havia me enganado. Eu realmente estava bonita. O que havia acontecido comigo? Pensei em procurar um médico, um de confiança e de boa índole, que eu conhecia desde pequena. Mas fiquei deprimida só de pensar na reação dele quando eu contasse o que se passava comigo. Será que acreditaria na minha história? Se eu lhe contar que não durmo há uma semana, ele vai achar que estou com algum distúrbio mental, ou vai dizer que estou com neurose decorrente da insônia. Ou então ele vai acreditar em mim e me encaminhar para algum hospital para fazer exames. O que acontecerá depois? Possivelmente, ficarei presa nesse lugar e serei submetida a inúmeros exames. Eletroencefalograma, eletrocardiograma, exames de urina, de sangue, testes psicológicos e mais isso e aquilo. Eu perderia a paciência. O que eu quero é apenas ficar sozinha e ler tranquilamente um livro. Quero também nadar durante 1 hora. Quero, sobretudo, ser livre. E isso. Não quero ser internada num hospital. Mesmo que me internem, o que irão descobrir? Possivelmente vão realizar inúmeros exames para poder levantar inúmeras hipóteses. Eu não quero ficar presa num lugar assim. Numa certa tarde, fui à biblioteca procurar algum livro sobre sono. Não havia tantos quanto eu imaginava, e nenhum deles era grande coisa. Em resumo, todos diziam o mesmo. O sono era um período de descanso, apenas isso. Era como desligar o motor do carro. Se o motor permanece ligado ininterruptamente, cedo ou tarde ele falha. O motor em contínuo funcionamento acaba se aquecendo, e o calor acumulado provoca seu desgaste. Por isso era necessário desligar o motor para dissipar o calor. Em outras palavras, era preciso esfriá-lo. Ou seja, desligar o motor era o equivalente ao ato de dormir. Nos seres humanos, o ato de dormir significa descansar o corpo e a mente. Assim como o homem se deita para relaxar os músculos, os olhos se fecham para interromper o fluxo de pensamento. Os pensamentos excedentes são descarregados na forma de sonho. Em um dos livros estava escrito uma coisa interessante. Segundo o autor, o ser humano está inevitavelmente propenso a criar um modo pessoal de pensar e se comportar. Inconscientemente, as pessoas constroem uma tendência própria, que irá afetá-las porque, uma vez que ela se estabelece, dificilmente a pessoa irá agir e pensar fora desse padrão, a não ser em casos extremos. Isso significa que as pessoas vivem presas às suas próprias tendências de ação e de pensamento. A função do sono é justamente modular essas tendências e mantê-las sob controle, para que o organismo não se desgaste como a sola de um sapato. Num ângulo específico, diz o autor. O sono, portanto, corrige e equilibra essas tendências. Durante o sono, as pessoas relaxam os músculos e os circuitos de pensamento que utilizam de modo tendencioso. O sono oferece uma descarga para esses circuitos, que normalmente são usados numa só direção. Essa seria a maneira de as pessoas esfriarem o motor. O sono é uma atividade programada como parte do ser humano.
Ninguém estaria imune a esse programa. Se por acaso isso acontecesse, continua o autor, a própria existência perderia a razão de ser. Tendência? Pensei. A única coisa que me veio à mente em relação às tendências foram as tarefas domésticas. Aquelas tarefas que eu realizava mecanicamente, desprovidas de emoção. Cozinhar, fazer compras, lavar as roupas, cuidar do filho. Isso tudo não passava de uma tendência. Mesmo de olhos fechados, eu seria capaz de fazê-las normalmente. São atividades como apertar um botão e puxar uma alavanca. Bastava fazer esses movimentos para que a realidade seguisse normalmente seu curso. O modo como nos habituamos a movimentar o corpo também não deixava de ser o padrão de uma tendência. Assim como a sola do meu sapato costumava se desgastar no calcanhar, eu também estava sendo desgastada pela minha tendência, e o sono diário seria necessário para eu poder ajustar e esfriar meu motor. Era isso? Li novamente o texto com redobrada atenção. E concordei. Devia ser isso. Sendo assim, o que é a minha vida? Estou sendo consumida por uma tendência e, para me recuperar, preciso dormir. Minha vida seria tão somente uma mera repetição dessa tendência? Minha vida se resumiria em envelhecer enquanto eu dava voltas e mais voltas em torno de um mesmo lugar? Balancei a cabeça olhando para a mesa da biblioteca. Não preciso dormir, pensei. Não me importo de ficar louca ou de perder o cerne da minha existência. Por mim, tudo bem. A única coisa que sei é que não quero ser consumida por uma tendência. Se para me curar desse desgaste provocado por essa tendência é necessário dormir periodicamente, não vou fazer isso. Não preciso dormir. Se por um lado o meu corpo vai ser consumido pela tendência, por outro sei que minha mente será somente minha. Sou capaz de mantê-la firmemente comigo. Não vou entregá-la a ninguém. Não quero ser curada. Não vou dormir. Após tomar essa decisão, deixei a biblioteca.